Eu vou, e se eu sofrer participar da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor.
Eu quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus possa nos dar um novo tempo de bênçãos, de prosperidade, de alegria, de paz, de amor, cheios dos frutos do Espírito Santo para nós, para nossa casa, para nossa descendência, para todos os nossos queridos. Nós vamos começar mais um culto online e eu quero convidar você para orar comigo nesta hora, para que juntos, nós possamos tocar no coração do Senhor. Vamos curvar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos e falar com o nosso Criador. Pai querido, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, porque sabemos que o Senhor tem um propósito para cada um de nós. Sabemos que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e por isso pedimos, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, retira a nossa iniquidade e nos dá a alegria de saber que o Senhor está no controle da nossa vida. Ajuda-nos a confiar mais em Ti, Senhor. Dá-nos um coração mais disposto a obedecer, um coração que seja temente e submisso à Tua vontade. Em Teu nome nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ouvir um louvor nesta hora e que você possa já estar preparando o seu coração. Enquanto isso, abra a tua Bíblia também no livro do profeta Isaías, no capítulo 6, e em seguida nós vamos estar meditando sobre uma palavra que hoje vai estar dizendo, que tem por título, melhor dizendo, tempo para quê? Então vamos ouvir esse louvor, vamos adorar ao Senhor com esse louvor. O lugar mais alto para se estar, Senhor, é aos Teus pés. É onde eu quero estar. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a Ti, Jesus. As mulheres declaram. Perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Os homens, tudo que há em mim quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei,
para. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Por isso nós te louvaremos, Senhor. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Estamos de volta para continuarmos nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Como eu já anunciei, o texto que nós vamos meditar hoje é Isaías 6, de 1 a 8, né? Que você possa abrir e acompanhar, né, comigo essa leitura, para juntos vermos o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Diz a palavra de Deus no capítulo 6, no versículo 1 do livro do profeta Isaías. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. A base do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou pecador e vivo no meio de um povo de impuros lábios. E eu vi, e os meus olhos, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amém. Que o Espírito Santo possa traduzir a vontade do Senhor aos nossos corações, Pai querido, em nome de Jesus. Tempo para quê?
Até um tempo atrás, o que mais ouvíamos é as pessoas dizer que não tinha tempo para nada. E hoje a gente vê muitas pessoas reclamando que não sabe o que fazer com tanto tempo que tem. Isso são reflexos, né, da pandemia que nós vivemos. E pensando nisso, né, eu olhando para esta palavra, o Senhor me lembrou de algumas coisas. Que o tempo é de Deus. O tempo, ele não é meu, ele não é seu. O tempo é de Deus. Deus, ele tem o tempo e ele nos deu o tempo. Ele é acima do tempo, ele é senhor do tempo, ele é criador do tempo. Ele não está sujeito ao tempo. O tempo não tem influência sobre ele. É sobre nós que o tempo tem influência, né? Somos nós que sofremos, somos nós que padecemos com o tempo, né? Então Deus, ele tem um novo tempo para cada um de nós. Mas muitas vezes nós insistimos em viver dentro do nosso comodismo. Nós não somos muito abertos aos desafios, a fazer coisas novas, a mudar aquilo que nós temos feito para agradar ao Senhor. Nesses dias de pandemia, nós temos visto muita gente, muitas igrejas, muitos pastores orando, esperneando, gritando, pedindo para o Senhor passar, fazer terminar essa pandemia. Mas eu tenho visto poucas pessoas realmente orando, jejuando, vigiando, para que nós entendamos o propósito de Deus com tudo isso. Porque é muito simples quando algo que nos afronta, algo que nos atinge, que nos faz doer, né? A gente pedir para passar logo. Mas e se Deus tem algo para fazer em mim e em você nesses dias? Se Deus quer transformar a minha vida e a sua vida nesses dias, será que Ele vai terminar essa pandemia antes de cumprir o seu propósito? Eu creio que não. Então a nossa oração é para que o seu propósito possa se cumprir em nós, seja nesse período de pandemia ou após a pandemia. O que nós temos que aprender é viver cada dia de acordo com a vontade do Senhor, né? Por isso nós precisamos, né, olhar e prestar atenção no tempo, ou conforme a palavra de Deus nos ensina, que nós precisamos aprender a remir o tempo. E ele diz também que nós precisamos aprender a entender os tempos. Jesus diz, olha, vocês olham para o poente, para o nascente, vocês dizem, olha, é hora de plantar, é hora de colher. E aí ele diz, olha, vocês sabem discernir os tempos, o clima, mas vocês não têm aprendido a discernir a minha vontade. Então é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês nesta mensagem. Que nós possamos aprender a entender, a viver o tempo que Deus nos dá, independente se ele é de bênçãos ou se ele é de provação. Então, quando nós olhamos para o nosso presente e vemos as dificuldades que enfrentamos, nós achamos que a fase difícil não vai passar nunca. Mas tudo passa nesta vida. Os tempos bons passam, os tempos de adversidades também passam. Mas nós muitas vezes estamos achando que o tempo de dificuldade não passa. Na verdade, quando nós estamos vivendo um tempo bom na nossa vida, né, um tempo de prosperidade, onde não há enfermidade na nossa vida, na nossa casa, onde o nosso celeiro está cheio, quando nós temos alegria, quando nós temos paz, nós não damos muito valor a isso. Nós vivemos felizes, né? Nós não paramos para pensar e até esquecemos de pedir, Senhor, prolongue esses dias. Mas quando a dificuldade bate a nossa porta, nós começamos a clamar, Senhor, por que isso? Para que isso? Né? Então, queridos, eu gostaria de falar sobre esse tempo que Deus tem para nós. Não se esqueça nunca que o tempo de Deus, ele é permanente e ele é eterno. Deus não está sujeito ao tempo. Agora, o tempo humano, ele é oscilante e passageiro. O nosso tempo de vida é estabelecido por Deus. Quantos anos, quantos dias vamos viver sobre essa terra, Deus sabe a conta. Agora, o tempo não pode medir a idade de Deus.
Então, quando as coisas estão difíceis, o que fazer para viver um novo tempo? Para mudar essa situação difícil? Então, dentro dessa mensagem, né, tempo para quê? Eu gostaria de falar sobre 3 tempos, segundo esse texto, né, segundo a visão de Isaías, né, sobre esse texto que fala do chamado do profeta Isaías para a nossa vida. Então, o primeiro tempo é o tempo para ver a glória de Deus. Geralmente, nós buscamos mais a Deus quando as coisas estão difíceis, quando há problemas, quando há adversidades na nossa vida. Tem um ditado que diz, né, que quando a gente não vem a Deus por amor, nós acabamos indo a Ele pela dor, né? Então a dor nos leva a buscar a Deus. Por quê? Porque nós não conseguimos resolver e nós não gostamos da dor. Nós não sentimos prazer na dor. Então, para terminar esses dias de dor, para passar a dor, para curar a enfermidade ou a situação adversa que nós estamos vivendo, então nós buscamos a Deus. Mas aqui nós vemos que no ano da morte do rei Uzias, conforme diz o texto bíblico, Isaías vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O que está acontecendo na vida do profeta Isaías? Ele foi chamado para ser profeta. Ele sabia que outros profetas de Deus haviam morrido. Ele sabia o quão difícil era ser profeta de Deus naqueles tempos, né? Hoje nós vemos pessoas se dizendo ser profetas que falam um monte de coisas boas, né? Profetizam o que as pessoas querem ouvir. Mas naquela época o profeta falava o que Deus mandava. E Deus às vezes falava coisas duras que as pessoas não queriam ouvir e eles recebiam retaliações por conta disso. Então, dentro dessa situação, o que o profeta Isaías está passando? Né? Ele diz no ano da morte do rei Uzias. Uzias foi um rei que assumiu o trono com a morte de seu pai, quando ele tinha apenas 16 anos, e ele cresceu demais o seu reino, ele foi muito próspero, cresceu tanto que se tornou soberbo, né, arrogante, ao ponto de fazer aquilo que cabia somente aos sacerdotes fazer, que era o sacrifício, oferecer animais em sacrifício. Ele faz isso. Então Deus manda uma lepra e aquele reino que está prosperando de repente entra em crise, entra em decadência, entra, vamos dizer assim, numa situação de crise social, econômica muito grande. A fome está batendo à porta. Você vê alguma semelhança com o mundo que nós vivemos hoje? Com o mundo que nós vivíamos há 3 meses atrás, com o que nós vivemos hoje? Então, Isaías estava passando por uma situação. Mas nesse tempo, o que Deus faz? Deus se apresenta a ele. Então Deus permite que Isaías veja a sua glória. Então o profeta Isaías descobriu que naquele tempo difícil, né, na verdade, seria um momento para que ele pudesse ver a glória de Deus. Então, a primeira coisa que ele faz, ele entra no templo. Quando ele entra no templo, ele vê o Senhor sentado no alto e sublime trono. Queridos, nós precisamos da casa do Senhor. Aí você diz, pastor, mas eu posso orar em casa, eu posso ler a Bíblia em casa? Pode. Mas tem coisas que nós só podemos fazer em comunhão com outros irmãos e irmãs. Então, quando eu, que sou o templo do Espírito Santo, me uno a outras pessoas que também é o templo do Espírito Santo, então nós percebemos que a presença do Senhor se torna mais ampla ali naquele lugar. Então, a primeira coisa que Isaías faz quando ele percebe a presença do Senhor é buscar a Ele. Então, o primeiro tempo para a gente viver um novo tempo, quando nós passamos por dificuldades, é ter tempo para ver a glória de Deus. Interessante que o texto cita muitas coisas, alguns detalhes dessa visão que de repente se Isaías não estivesse prestando atenção, se ele estivesse vivendo um momento bom da sua vida, ele não teria prestado atenção. Por exemplo, ele vê o trono, né? Ele vê os serafins, ele vê as abas das vestes do Senhor, ele vê que os serafins têm 6 asas, ele
Presta atenção que os serafins estão clamando uns aos outros, uns está afirmando ao outro, né, serafim, de que Deus é santo, 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 né? Então, tantas coisas Isaías percebe naquele momento, por quê? Porque ele está olhando diretamente para a glória de Deus. Então, não somente entrar no templo, não somente entrar na igreja, mas adorar a Deus, né? Então, o ambiente que Isaías presencia foi de louvor e adoração. E eu quero dizer para você que o louvor liberta e alegra. Uma das coisas que a Leia gosta de fazer em casa é manter sempre um espaço, né, aqui na nossa casa, o louvor tocando. Isso o dia todo praticamente nós temos louvor na nossa casa, né? Então ela sempre cuida para que não falte o louvor na nossa casa. E com isso então ele vê a glória de Deus. Então para que ele pudesse ver a glória de Deus, para mudar aquele tempo, mudar aquela situação adversa que ele está vendo, ele é surpreendido pela glória de Deus. Deus se manifesta a ele. Quando Isaías busca o Senhor no templo, Deus se apresenta a ele. Então, queridos, muitas vezes nós estamos vivendo crises. E aí, o que nós fazemos? Nós escondemos. Escondemos dentro dos nossos problemas, ficando olhando apenas para o nosso problema. Não, isso não vai resolver. Nós precisamos olhar para o Senhor. O que você faz quando passa por crise? Quando a crise chega, o que você faz? Você esperneia, grita, pula? Uma das coisas que nós aprendemos é que quando nós estamos caminhando sobre a areia movediça, quanto menos movimento fizermos, menos a gente afunda. Por quê? Porque quanto mais nos agitamos, mais rapidamente nós vamos afundar. Então, quando Deus está querendo trabalhar na nossa vida, queridos, a melhor coisa é nos aquietar diante dele. Aquietar diante da sua glória, olhar para o seu poder e não para o problema que nós estamos vivendo. É tirar os olhos do problema, da dificuldade, da dor, da enfermidade e olhar para o poder de Deus. Muitas vezes a gente vê aquelas frases bonitas, né? Não diga para o problema que você tem um grande problema, mas diga para o problema que você tem um grande Deus. Essas frases são muito bonitas quando não é com a gente. Mas quando a dor está em nós, é difícil falar isso. O mais difícil é fazer assim. Então o profeta Isaías nos ensina que em tempos caóticos, a glória de Deus faz com que nós desviemos o nosso olhar do problema. E quando nós tiramos os olhos do problema e colocamos os nossos olhos, a nossa atenção sobre aqueles que podem resolver os problemas, então os problemas começam a mudar. Então, do mesmo modo, em nossas crises, nós podemos entrar no templo, na presença do Senhor, em adoração, e contemplar o agir de Deus com a sua poderosa mão sobre nós. O segundo tempo que Isaías nos ensina, no versículo 5 a 7, é que depois dele olhar para Deus, olhar para o trono de Deus, ver a glória de Deus, ver anjos, ver serafins, então ele entende que ele precisa mudar. O que acontece? Após ser impactado pela glória de Deus, ele passou a olhar para si mesmo e por isso entendeu que precisava de uma transformação na sua vida. Como eu disse, muita gente tem orado, pedido a Deus para exterminar esse vírus que tem assolado o nosso planeta e já chegou à nossa cidade. Mas o Senhor, ele olha para nós e diz: e você? Antes desse vírus ir embora, você quer mudar? Você quer transformar a sua vida? Você quer deixar aquela agitação, aquela correria que estava te matando? E você possa se aquietar diante de mim? O salmista diz: aquietai-vos e aquietai-vos e vede que o Senhor é bom. Na agitação nós não conseguimos ver a bondade de Deus, mas quando nós nos aquietamos, nós podemos ver o agir de Deus. E quando eu me aquieto, quando eu olho e vejo Deus, eu olho para cima, né? Eu olho para o altar e eu vejo a glória de Deus, então eu posso também olhar para dentro de mim
E eu vejo que eu também preciso de mudanças. O que acontece no versículo 5? Isaías disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Ele diz: os meus olhos viram o Senhor. E no Antigo Testamento eles tinham uma crença. Eles criam que se alguma pessoa visse a Deus e estivesse em pecado, essa pessoa seria morto fulminantemente. E aí Isaías, ele conhecia essa palavra e ele sabia que ele estava perdido. Mas o que acontece? Ele reconhece que ele é pecador. O anjo então voa até o altar, o arcanjo voa até o altar e ele pega uma tenaz, pega uma brasa e toca nos lábios de Isaías e diz, que a sua iniquidade estava tirada e o seu pecado estava perdoado. Então houve o quê? Arrependimento. Após entender a santidade de Deus, o que Isaías faz? Ele reconhece que ele é pecador. Queridos, muitas vezes nós estamos pedindo para essa pandemia passar, mas nós não temos reconhecido que nós somos pecadores. E nós precisamos reconhecer os nossos erros, nós precisamos confessar os nossos pecados, Então, quando nós passamos por tempos difíceis, nós temos a tendência de culpar os outros, mas nós precisamos reconhecer as nossas falhas. Lembra lá de Adão, lá no paraíso, quando ele e Eva pecam? Ele põe a culpa em Eva põe a culpa na serpente, e assim sucessivamente o ser humano tem colocado a culpa um no outro. Mas o Senhor, ele diz que o nosso pecado foi restaurado. Então o fogo do Espírito Santo restaura, a brasa que foi retirada ali do altar, tocou os lábios de Isaías e ele foi perdoado, Então o anjo declarou para Isaías que ele estava perdoado. Então a culpa prende e impede de prosseguir. A culpa, que nós temos por causa do erro, ele nos impede de prosseguir. Mas o perdão, ele traz liberdade e paz. Então os tempos de provações, queridos, eles são oportunidades para mudar nossa vida. Nós somos moldados, nós somos levados até o altar de Deus, e lá no altar de Deus, então nós reconhecemos que somos frágeis, pecadores, nós somos falhos, e aí nós podemos viver um novo tempo. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nisso que eu vou dizer. Antes de Deus mudar as coisas ao nosso redor, sabe o que ele vai fazer? Primeiro ele quer mudar a nossa vida, ele quer mudar o nosso interior. Sabe para quê? Porque Deus quer fazer uma obra completa em nós. Ele não quer apenas que nós tenhamos vida, mas ele quer que nós tenhamos vida abundante. Ele não quer apenas que você tenha prosperidade econômica, financeira, mas ele quer principalmente que você tenha vida espiritual abundante. Que você tenha paz, alegria, amor, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os 9 frutos do Espírito Santo que estão lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então, se passamos por crises, ou se nós passarmos pela crise e ela não nos mudar para melhor, nós perdemos o nosso tempo. Foi só sofrimento. Então, as crises vêm, as provações acontecem na nossa vida para nos tornar cristãos e cristãs melhores. As situações adversas é permissão de Deus na nossa vida para nos tornar filhos e filhas, discípulos e discípulas mais aperfeiçoados diante do Senhor. Então, queridos, não perca esse tempo na sua vida. Esse tempo de adversidade que tem assolado a todos nós, uns mais, outros menos. Mas é um tempo de nos achegarmos mais a Deus. Sabe por quê, queridos? E aí eu entro no terceiro tempo que eu quero chamar a atenção nesta mensagem, que é o tempo do chamado de Deus. Todos nós temos uma missão aqui nesse mundo. Nós não fomos criados apenas para sofrer, nós não fomos criados apenas para nascer, crescer, morrer e tudo está acabado. Deus nos fez com um propósito. Você tem um propósito, eu tenho um propósito. E às vezes nós estamos longe desse propósito. E as adversidades,
elas acontecem na nossa vida para quê? Para a gente olhar para Deus, para que eu possa olhar para dentro de mim e entender que eu preciso me capacitar para essa missão. Para mim olhar para dentro de mim, não apenas para pedir perdão pelo meu pecado, mas para mim olhar para dentro de mim e dizer, Senhor, para que mesmo que o Senhor me criou? Qual é a missão que o Senhor tem para a minha vida? Então, após descobrir que aquele era o tempo de ver a glória de Deus, né, e de ser transformado pelo Senhor, agora Isaías recebe uma missão. O versículo 8 diz, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a palavra do Senhor, né, a pergunta que Deus fez para Isaías. E a resposta de Isaías, ela tem que ser a nossa resposta. Eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Me ajuda a ser aperfeiçoado, né? Então, nós precisamos entender que há um tempo na nossa vida que nós temos que fazer coisas novas para Deus. Esse é o tempo do chamado de Deus na nossa vida. Tempo de ouvir o Senhor, né? Então, primeira coisa, para fazer a vontade de Deus, nós temos que ouvir a vontade do Senhor. Nós temos que ver a glória do Senhor. Nós temos que ter intimidade com Ele. Porque não dá para fazer as coisas para Deus sem Deus. Não dá para fazer as coisas para Jesus sem Jesus. Não dá para fazer as coisas pelo Espírito Santo sem Ele. Então, queridos, nós precisamos ser conduzidos por Deus. Dentro desse princípio, né, a partir daquele encontro com Deus, a vida do profeta Isaías, ela seria conduzida pela direção do Senhor. Deixe Deus te conduzir também, meu irmão, minha irmã. Deixe Deus conduzir a sua vida através do Espírito Santo. Deixa Deus conduzir a sua vida através da presença do Espírito Santo na sua vida, através da vontade de Jesus na sua vida. Ah, pastor, mas como eu sei qual é a vontade de Deus? Isaías, ele tinha um chamado. Mas ele diz, o que fazer? E quando ele faz isso, então o Senhor permite ele ver esse alto sublime trono. Deus revela coisas que ao cidadão comum não é permitido revelar, somente aqueles que têm muita intimidade com ele. Para quê? Porque Deus tinha uma missão muito importante para o profeta Isaías. Foi um dos principais profetas do Antigo Testamento. E ele tem missão para mim e para você. Então nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Então obedecer à vontade de Deus, queridos, é não apenas orar para que Deus possa fazer passar essa pandemia, mas principalmente nós temos que orar e estar com os nossos olhos abertos para que o Senhor possa cumprir o seu propósito em nossa vida através desta pandemia. Então isso é uma coisa mais difícil de fazer. Somente quando nós estamos realmente olhando para o Senhor, nós podemos olhar para dentro de nós, nós vamos entender, nós vamos ver que o Senhor, Ele tem um propósito maior para nós. Então Isaías descobriu que Deus está acima de tudo e que sua vontade é soberana. Muitas vezes nós nos achamos suficientes. E quando nós nos achamos suficientes, nós quebramos a cara, né? Se Deus te deu um chamado, obedeça. Ah, mas eu não sei qual é o chamado que Deus tem. Busque a presença dele, porque você, com certeza, você tem uma missão. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Comece fazendo algo para o Senhor, comece a ter mais intimidade com Deus através da oração, através da leitura da palavra, e você vai ver o quão importante é a missão que Deus tem para você. Queridos, Deus não vai falar para quem não está buscando. Deus não vai falar para quem não está fazendo nada, para quem está parado. Mas quando nós nos movimentamos na direção do Senhor, então a vontade dele é revelada à nossa vida. Então o tempo mais difícil da vida de Isaías se tornou o tempo em que Deus se revelou a ele. Quando ele estava vivendo toda aquela dificuldade juntamente com o seu povo, por causa da rebelião, da desobediência do rei.
então foi o tempo onde ele teve mais comunhão com o Senhor, porque Deus se revelou a ele, né? Se Deus te deu um chamado, nós não podemos abrir mão, né? Em momentos difíceis da nossa vida, Deus proporciona oportunidades novas para nos usar e mostrar o seu poder. Queridos, nos tempos de adversidades, são os tempos das grandes vitórias. Grandes lutas significa grandes conquistas e grandes vitórias. Sem dificuldade não tem vitória. Sem luta não tem vitória. Então a vitória simplesmente não vai acontecer na nossa vida. Nós precisamos ser temente ao Senhor. Então este é um tempo do chamado de Deus para a nossa vida. Esse tempo que nós vivemos, que as pessoas estão desesperadas, é o tempo de mostrar vida e vida abundante. Esse é o tempo de ser luz para aqueles que estão nas trevas. Muitas pessoas estão desesperadas ao nosso redor, mas nós podemos mandar uma mensagem de esperança, de vida, de luz a ela. Minha esposa tem um ditado que diz: quem tem mais luz que brilhe. Então nós não podemos simplesmente nos escondermos. Ah, mas eu não posso ir na casa das pessoas por conta do risco do vírus que circula. Mas nós podemos mandar mensagens, nós podemos ligar para elas, nós podemos orar por elas, nós podemos interceder por elas e o Senhor vai agir naquelas vidas também como tem agido na nossa. Eu quero terminar essa mensagem, eu gostaria que você guardasse no seu coração esses 3 tempos que Deus tem para trabalhar na nossa vida em tempos de dificuldade, né? Que é o tempo de olhar e ver a glória de Deus, que é o tempo de olhar para dentro de nós, que é o tempo da transformação da nossa vida, da mudança da nossa vida, e esse tempo de obedecer à vontade de Deus, que é fazer coisas novas para o Senhor. Então Deus tem esse novo tempo para a nossa vida, mas primeiro eu preciso parar de olhar para os problemas. Eu preciso mudar o foco. O meu foco, o meu olhar não pode estar para o problema. Eu preciso olhar para a glória de Deus. Eu preciso contemplar a glória de Deus. E aí vai acontecer algo interessante. Aí eu preciso aceitar ser transformado. Eu preciso permitir que aquilo que Deus mostrar ao meu respeito, eu possa ter coragem de encarar e fazer as mudanças necessárias. Isaías teve essa experiência quando o anjo toca nos seus lábios e não queima a pele. Não queima os lábios, não queima a língua, mas queima apenas o pecado. Então, quando eu olho para a glória de Deus e eu reconheço que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu erro, então eu posso pedir perdão pelos meus erros. Aí eu estou pronto para fazer a vontade do Senhor. Então aí eu posso receber o chamado para cumprir a vontade de Deus. Não esqueça que mesmo nos tempos de pandemia, a nossa missão continua de pé. Ela não foi, nós não estamos em quarentena para a vontade de Deus. Nós não estamos em quarentena para orar, para deixar de orar, perdão. Nós não estamos em quarentena para deixar de ler a Bíblia. Nós não estamos de férias do Senhor. Pelo contrário, agora nós temos mais tempo para isso. E é esse tempo que o Senhor quer agir. Então eu gostaria que você pudesse meditar nessas palavras. Que você possa entender que Deus tem um propósito na nossa vida. Que todo o tempo nós precisamos fazer coisas para o Senhor. Se você tem andado longe do Senhor, se você tem olhado mais para essa pandemia do que para Deus, se você tem estado desesperado, eu gostaria que você desviasse o teu olhar. Olhe para o Senhor e permita a Ele mudar a sua vida. Ore comigo nesse momento. Pai querido, nós queremos pedir, clamar ao Senhor, que nos ajude a tirar os olhos da dificuldade, a desviar o nosso olhar dos problemas e fixar o nosso olhar no Senhor, a fitar o Senhor, a não termos medo de ir à tua casa, ao teu templo, para podermos buscar a tua presença. Porque ali nós entendemos que ali é a fonte da bênção, assim como Isaías pôde buscar ao Senhor, e ele pôde ver um alto e sublime trono.
Nós também podemos ver um alto e sublime trono quando nós oramos, quando nós lemos a palavra, quando nós nos reunimos com outros irmãos e irmãs. Mas enquanto nós estamos tendo restrições para nos locomovermos, ajuda-nos a buscar a cada dia com aqueles que estão mais perto de nós, a crescermos em fé, a termos uma vida espiritual abundante, que nós não venhamos estar olhando para os problemas, mas para que nós possamos buscar no Senhor as mudanças necessárias em nosso interior, na nossa própria vida, para que a missão que o Senhor tem para nós possa ser cumprida, mesmo nesses dias, ou principalmente nos dias de adversidades. Senhor, sabemos que problemas, que dificuldades, que tempestades vêm para bons e maus, segundo a tua palavra, mas cabe a nós obedecer ao Senhor. Que nós possamos ser obedientes a Ti nesse tempo, que nós possamos ver a Tua glória, que nós possamos ver a nossa fragilidade, os nossos erros e consertarmos ele diante do Senhor. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Antes de encerrarmos, eu gostaria de orar também consagrando as nossas ofertas, os nossos dízimos, né? Você que fez a opção de não estar indo ao templo, que você não esqueça, né, que você tem obrigação com a casa do Senhor, né, que você fez um voto junto à casa do Senhor, junto ao altar, de estar contribuindo ali também. E nós vamos agora orar, né, que você possa colocar em tuas mãos, se você já tem aí os valores em espécie, que você possa colocar em tuas mãos a tua oferta, o teu dízimo. Se você não está com ele, que você possa colocar no teu coração o quanto você vai ofertar e esteja simbolicamente agora, juntamente comigo, colocando diante do Senhor, né? Então vamos orar. Pai querido, nós colocamos em nossas mãos nossa oferta, o nosso dízimo, porque nós entendemos que primeiro ele tem que partir do nosso coração. Com alegria nós ofertamos a Ti. Com obediência nós dizimamos a Ti. Com fidelidade nós queremos continuar dizimando a Ti e ofertando. Pai querido, recebe a nossa oferta, o nosso dízimo e consagra, multiplica também, para que a Tua casa possa honrar todos os compromissos assumidos e que na nossa casa não falte o pão, não falte a alegria e que nós possamos honrar também, todos os compromissos que nós temos assumidos como família, como pessoas. Em Teu nome nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Se você que consagrou a tua oferta, né, você pode estar levando amanhã na igreja, estarei lá, né? O irmão José Neto não vai estar lá essa semana, então eu estarei lá amanhã e estaremos recolhendo a tua oferta, o teu dízimo, e eu estarei repassando, né, a administração da igreja, que estará dando os devidos encaminhamentos. Se você que não mora em Chapadão do Céu, quer ofertar também ou dizimar conosco, né, você é livre para fazer e você pode estar mandando no nosso particular, né, pedindo a conta, e nós estaremos enviando para você, né, uma conta para que você possa ofertar e dizimar conosco e estar contribuindo para que a obra de Deus não pare nesses dias de dificuldades. Então, nós estamos aí no meio do mês de maio, estamos aí praticamente a primeira metade já foi, falta ainda a metade desse mês e que Deus possa abençoar o restante desse mês, abençoar a tua semana, abençoar a tua família, o teu trabalho. Vamos orar e que você não esqueça de clamar ao Senhor para que o seu trabalho, a sua porta de emprego não venha se fechar. Não esqueça de orar também por aqueles que estão desempregados, que o Senhor possa abrir uma grande porta de trabalho para cada um deles nessa semana. E na próxima semana nós possamos testemunhar, ver o agir de Deus, né? Ver que esses teus filhos e filhas foram agraciados com um bom emprego nessa semana. Vamos orar encerrando o nosso culto de hoje. Pai, nós colocamos diante de Ti nossas vidas, porque cremos que o Senhor tem um novo tempo para nós. Sabemos que esse tempo que o Senhor nos dá é porque Ele tem um propósito para a nossa vida. E nós não queremos viver fora desse propósito. Ajuda-nos a caminhar dentro dele.
Dá-nos a tua graça nessa semana, ajuda-nos a superar as dificuldades, as adversidades, porque nós não queremos olhar para elas, nós estamos olhando para o Senhor e queremos continuar ao longo da semana olhando para Ti. Ajuda-nos, Pai querido, a vencer qualquer obstáculo que possa estar aparecer diante de nós nesta semana. Ajuda-nos também a ser luz àqueles que estão nas trevas e precisam, Pai, dar uma direção, que estão passando por muitos obstáculos, Pai querido, não têm conseguido contornar ou superá-los. Ajuda-nos a dar vitórias a esses teus pequeninos, Pai, que sofrem, que estão desesperados por uma direção, porque não têm conseguido ver uma luz para os seus problemas, não têm conseguido resolver as dificuldades que estão diante deles. Pai, sabemos que no Senhor nós somos mais do que vencedores. Essa é a nossa oração, Senhor Jesus, em Teu nome. Amém. Que Deus possa nos abençoar e que o tempo de Deus, que é perfeito, possa ser cumprido na minha vida e na sua vida. Para que você não fique perguntando, tempo para quê? Tempo de adorar a Deus, tempo de nos conhecermos melhor, tempo de obedecer a Deus. Esse é o tempo que Deus nos dá.